Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer um programa que interessa aos homens, né? Especificamente. Nós vamos falar da disfunção erétil masculina, ou seja, da impotência sexual. Nós temos visto no consultório um número significativo de pacientes, né, até jovens, e reclamando de impotência sexual. Então a gente tem que falar um pouco sobre isso aqui, porque é um fato que preocupa, né? Não só aquela pessoa envolvida, mas também, né, se ele é casado, tem esposa, etc. Isso também pode trazer dissabores, mal-estar, vou dizer assim. Bom, a impotência sexual, ela vai aparecendo com a evolução dos anos. Por exemplo, os homens até 25 anos, mais ou menos cerca de 2% existe impotência. É muito raro a gente encontrar impotência em jovens, né? Menos de 25 anos. Aos 39 anos, 40 anos mais ou menos, né? A impotência ela já vai subindo, né? 39% dos homens de 40 anos, por exemplo, uma cifra grande, né? A impotência já existe. E nas pessoas com mais de 70 anos, mais de 50%, de um modo geral, desenvolvem impotência. Então, com o passar dos anos, a impotência naturalmente aparece. Então, aquela pessoa que está com 80 anos e está com a potência eficiente, né, não tem impotência, é coisa rara. Porque, de fato, existem, né, pessoas com essa idade, com a potência ainda boa, mas o que acontece é que quando passa dos 70, geralmente há necessidade de um auxílio, de alguma solução, né, para resolver essa questão da impotência. A impotência ela avança com a idade, muito discreta em jovens, vai aumentando até que depois de 70 anos ela ultrapassa 50% das pessoas. Cerca de 80% dos casos de impotência em pessoas idosas é por problema de orgânico, quer dizer, existe um problema qualquer, ou hormonal, você entendeu? Ou mecânico, ou vascular, né? Então existe uma causa orgânica, existe um problema, uma alteração que a pessoa tem que tratar para resolver. Nós vamos falar disso aqui hoje. Muitas vezes, história clínica bem feita, um exame físico cuidadoso, fornece todas as informações necessárias para a correta condução do paciente. Quer dizer, tudo da medicina exige um bom diagnóstico. Veio impotência? Será que é uma impotência psicológica? É uma impotência orgânica? É por um defeito qualquer, um problema vascular? Tem que ser feito um bom diagnóstico, né? Então, detalhada a história sexual, a gente vai obter os detalhes da situação do paciente. Informação sobre a presença de diabetes, a gente sabe que os diabéticos têm mais frequência de impotência, hipertensão, que também predispõe à impotência, tabagismo, também pode predispor à impotência, uso de drogas, muitas drogas às vezes para pressão alta, né, pode levar à impotência, e outras drogas, cirurgias realizadas às vezes, né, outras doenças concomitantes que levam a pensar na causa orgânica para a impotência. Às vezes a pessoa fez ali um procedimento cirúrgico, né, e de repente aquilo pode ter comprometido e prejudicado a potência. A troca recente de companheira, às vezes a pessoa está na vida sofrendo aí um desgaste, um estresse emocional, problemas com a companheira, com a parceira, isso aí também pode causar impotência, né? O estresse do dia a dia, chega em casa preocupado, deixou problema sem resolver no trabalho, problema com o filho. Então, aquele momento ali é um momento que pode levar a uma impotência transitória. Qualquer tipo de alteração emocional, por exemplo, uma depressão, né? Uma ansiedade, isso aí a gente já pensa em causa psicogênica.
Quer dizer, se a pessoa está com impotência e o problema é só um estresse, é só uma depressão, a gente trata a depressão e a pessoa melhora. Então essa impotência é de origem emocional, que a gente chama psicogênica, fácil de resolver. Pacientes jovens apresentam mais provavelmente impotência psicogênica, né? Como eu falei no princípio aqui, uma pessoa jovem, a impotência psicogênica predomina. Nos idosos é orgânica, são problemas de alguma patologia. Todo paciente deve dosar a glicemia, já que a impotência pode ser um primeiro sinal de diabetes, que às vezes não está diagnosticado, a pessoa nem sabe que tem diabetes. Embora a disfunção hormonal seja responsável por cerca de 5% dos casos, a testosterona e a prolactina sérica devem ser dosadas. Então muita gente fala, doutor, dosa minha testosterona. Mas frequentemente testosterona e prolactinas estão normais, a gente dosa, mas estão normais. Muitas vezes não é por deficiência hormonal, apenas 5% dos casos de impotência se deve à baixa da testosterona, né? Porque o homem produz testosterona até em idade mais avançada. Existem 3 formas efetivas de tratar a impotência. A primeira delas é a injeção intracavernosa de drogas vasoativas. Essa aí funciona em 100% dos casos. Por exemplo, uma pessoa que tirou a próstata, está com impotência após a cirurgia, um câncer de próstata, etc. Essa injeção no pênis, no corpo cavernoso, ela é 100%, praticamente 100%, 95% de eficiência. É uma associação de prostaglandina, fentolamina e papaverina, na dose certa, injeta uma pequena dose ali, meio ml, no corpo cavernoso, e é extremamente efetivo. A pessoa tem a potência, mesmo que tenha operado a próstata, que tenha tido um problema mais sério, o pênis vai entrar em ereção com essa injeção ali no corpo cavernoso. E praticamente não tem efeitos colaterais. Às vezes uma dorzinha no pênis, pode às vezes ficar a potência, né, o pênis ficar ereto um pouquinho mais de tempo, e em certos casos pode às vezes dar infecção no local da injeção, né, uma fibrose, mas isso é mínimo. Geralmente não dá nenhum efeito colateral. Então a fibrose é mínima, a priapismo é mínimo. A segunda forma de tratamento é o uso de próteses penianas, que podem ser semirrígidas e infláveis. Quer dizer, a pessoa coloca uma prótese no corpo do pênis e essa prótese pode ser semirrígida ou inflável, né? O pênis fica ereto porque a prótese, quando é inflar a prótese, o pênis fica ereto. O índice de sucesso também é quase igual, é igual à injeção, porque a prótese faz a ereção através, por exemplo, se ela for rígida, através do corpo rígido da prótese. Se ela for inflável, quando a pessoa infla, o pênis fica ereto e não consegue a ereção e a relação, né, a ejaculação. E é um implante fácil, pode ser feito com anestesia local, em ambulatório, é coisa muito simples. É a única opção cirúrgica do tratamento da impotência, sim. A complicação mais frequente é a infecção, que ocorre em 3 a 10% dos casos, em alguns pacientes. Por último, existem as medicações orais, que são muito conhecidas e é o que a gente mais prescreve. Nós temos o sildenafil, que é o Viagra, que começou tudo, né? Ele faz uma vasodilatação no pênis e a pessoa tem uma ereção, toma o Viagra ali 1 hora antes do ato sexual e pode, lógico que não é 100% igual a injeção ou igual a cirurgia, né? Mas aqui dá um resultado próximo de 70%, né? O Viagra, tem outros que surgiram depois, Tadalafila. O Viagra, por exemplo, dá mantém o efeito por mais ou menos 6 horas, né? Toma um remédio, daí 1 hora pode ter relação sexual com segurança. E ele dura um efeito mais ou menos 6 horas, 12 horas no máximo. Já o Tadalafila dura mais tempo, dura 36 horas. Costuma algumas pessoas ter um pouco de dor lombar nas pernas com o Tadalafila, coisa que acontece muito menos com o Viagra. Então é um medicamento seguro, eficiente, mas os cardiopatas têm que ter cuidado. Pessoas que usam, por exemplo, nitrato para angina do peito não podem tomar esses remédios, Tadalafila nem sildenafil, né? Isordil, essas coisas não pode, porque senão vai ter complicações. É praticamente a única contraindicação desse remédio. Então, sobre impotência sexual masculina, era isso que eu queria para o programa de hoje, falar com vocês. Boa tarde e até a próxima quarta-feira.
Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.